Olá, me chamo Sabrina Mendonça Rufo, sou doutora em Física formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou natural de Manaus, Amazonas, onde também me graduei pela Universidade Federal do Amazonas. Já trabalhei como pós-doc no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro e atualmente me encontro em Lisboa, Portugal, também na posição de pós-doc, contratada pela instituição BEIGI Computational Science Research Center, em parceria com os professores do Departamento de Física aqui do CIFEMA, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Eu desenvolvo pesquisa na área de física da matéria condensada, que visa estudar o comportamento coletivo da matéria, e onde um dos seus principais objetivos é estudar e caracterizar transições de fase. No nosso dia a dia, a maioria das transições de fase são guiadas pela variação de temperatura, onde é comum, por exemplo, você ver a água transitando entre as fases sólido, líquido e gasoso, onde é importante, por exemplo, numa metalúrgica, você conhecer a temperatura precisa de fusão de uma liga metálica, onde é possível observar um material magnético sendo submetido a altas temperaturas e perdendo essa propriedade, transitando, portanto, de uma fase magnética para uma fase não magnética, entre outros. Esses são exemplos do que nós chamamos de transições de fases clássicas, pois são mediadas por variações de temperatura ou flutuações térmicas. Existe uma outra classe de transições de fase, que são chamadas de quânticas, que acontecem em um regime de temperatura nula ou temperaturas muito baixas. E são muito importantes, pois muitos dos fenômenos físicos de interesse acontecem justamente nesse regime de temperatura, como, por exemplo, o supercondutor, que em baixas temperaturas apresenta resistência nula e a propriedade de ou expulsar ou quantizar fluxos de campo magnético. Em especial, eu trabalhei com transições de fase em sistemas magnéticos, que eram mediadas pela competição das interações internas dos materiais, onde as fases de interesse eram ferromagnético, antiferromagnético, super antiferromagnético, ferrimagnético, líquido de spin também, entre outras. Só para traçar um paralelo e mostrar que com as transições de fase mais comuns lá, das transições clássicas, sólido, líquido e gasoso, e mostrar que nas transições de fases quânticas nós podemos ter cenários bem mais complexos. Naturalmente você se torna, né, um ponto de contato também para outros pesquisadores no Brasil, né? Não diria um exemplo, mas uma fonte de informação de como, né, fazer essa ponte, né, do que as pessoas fora do Brasil estão estudando, estão trabalhando, né? Qual é o assunto do momento. Também trabalhei com a caracterização de transições de fase de sistemas topológicos, que são materiais que, por exemplo, o isolante topológico, que apresenta um interior isolante e uma superfície metálica. Aqui as transições acontecem de uma fase não trivial topológica, que é onde esse material apresenta estados de superfície protegidos por uma ou mais simetrias, para uma fase trivial, onde esses estados de superfície desaparecem. E esses estados de superfície são ditos robustos, pois eles são capazes de sobreviver mesmo em presença de desordem ou pequenas perturbações, contanto que elas não quebrem a simetria que protege esses estados de superfície. Do ponto de vista de aplicação tecnológica, ela é muito interessante, pois esses estados de superfície podem ser usados na construção de qubits lá em computação quântica. E todos esses estudos que eu fiz até então foram feitos num regime de equilíbrio, onde eu considerava uma amostra isolada. Desde o tempo do doutorado, né, a maneira como eles trabalham lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né, e depois no meu primeiro pós-doc no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eles te permitem ter um certo grau de independência que é bem interessante, né? Então, você tem lá o seu tema de pesquisa, tem o seu coordenador, mas ele te dá um grau de liberdade de ficar em torno daquele conteúdo que te dá essa independência que, uma vez que você saia de lá, né? Você sai com as ferramentas e sai com o potencial de, mesmo que apareça algo novo, você é capaz de enfrentar. Aqui em Lisboa, eu estou sendo introduzida a pesquisa fora do equilíbrio, onde eu considero, além da amostra, a interação dela com o exterior ou com o reservatório. A interação aqui com
com essa colaboração de China e Portugal, né, com os pesquisadores daqui, já de cara me trouxe esse upgrade de trabalhar em sistemas fora do equilíbrio. É assim, porque eu vinha trabalhando, é um passo até bem natural, então dei até uma certa sorte, né? Em especial, eu estou trabalhando com uma transição de fase de material de uma fase isolante para uma fase que nós chamamos de Curie-to-Curie-in, onde o material pode apresentar na sua superfície correntes com uma ordem ou padrão muito específicos, que é mediada pela interação da amostra com um reservatório em diferentes voltagens, né? Que também é bem interessante, pois na construção de dispositivos eletrônicos, por exemplo, você ter o controle da fase do material mediada por voltagem ou corrente já traz uma vantagem na construção desse dispositivo. Uma palavra que me chamou muita atenção, que eu li num jornal aqui em Lisboa, foi aligeirar. Eu achei interessante, porque essa construção de verbo, principalmente no norte do Brasil, a gente costuma colocar um A na frente de uma palavra, isso de um adjetivo, e transformar num verbo, né?